Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos começar o conceito de alocação de memória. Primeiramente a gente vai estudar a função malloc. Para estudar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema. Então vamos escrever um programa que lê o número n, representado a quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário, e o número real, representando o valor de cada hora de trabalho. Ao final, imprime o salário do funcionário. Por exemplo, aqui, se o funcionário trabalhou 2 horas e ele ganha R$ 2,50 por hora, então no final ele vai ganhar R$ 5. Se ele tivesse trabalhado apenas 1 hora, por exemplo, ele ia ganhar apenas R$ 2,50. Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Beleza, vamos começar a escrever um programa para resolver esse problema. Então vamos começar incluindo a nossa biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Vamos criar também aqui a função principal. Então nesse problema a gente teria que ter o que? Teria que ler o valor das horas trabalhadas do usuário e também qual o valor que ele ganha por hora. Além dessas duas variáveis, teríamos uma terceira variável para armazenar o salário desse funcionário. Então vamos criar aqui a primeira variável, poder chamar ela de horas. Vamos criar aqui outra variável chamada vhora para armazenar o valor da hora trabalhada. Aqui a gente está criando uma variável do tipo real. Nesse caso a gente optou por utilizar uma variável do tipo double, mas a gente também poderia ter utilizado uma variável do tipo float. A gente também teria uma terceira variável que seria o salário desse funcionário. Beleza, agora que a gente já tem essas variáveis criadas, a gente pode pedir para o usuário informar quantas horas ele trabalhou e o valor que ele ganha por hora. Então, printf informe quantas horas trabalhou e o valor de cada hora. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler esses dados. Então, scanf, o primeiro número que o usuário digitar vai para horas, então hora do tipo inteiro. Já vhora do tipo double, então a gente vai utilizar o especificador do formato LF. Então, o que o usuário digitar primeiro vai para a hora, e o que ele digitar por segundo vai para vhora. Beleza, como é que a gente calcula o salário desse funcionário? Então, o salário dele vai ser igual às horas que ele trabalhou. No caso aqui é horas. Então, as horas que ele trabalhou vezes o valor de cada hora. Então, se ele trabalhou 2 horas e cada hora vale R$ 2,50, então ele vai ganhar R$ 5 ao final. Por último, a gente vai imprimir o salário dele. Então, o salário dele vai ser aquilo que está armazenado em salário. Como salário é do tipo double, então a gente vai utilizar o especificador do formato LF. Vamos colocar um /n aqui para pular uma linha. Então, vamos executar, aparentemente tudo ok. Executar para ver como o programa está indo. Beleza, compilou tranquilo. Então, vamos começar a executar o nosso programa. Aqui a gente já criou uma variável para armazenar o número de horas. Criamos também aqui outra variável do tipo double para armazenar o valor da hora trabalhada. Criamos agora uma variável para armazenar o salário final desse funcionário. Então, estamos pedindo aqui para o usuário informar quantas horas trabalhou e o valor de cada hora. Então, ele trabalhou, no nosso exemplo, 2 horas, ele ganha R$ 2,50 por hora. Então, quando a gente der um Enter aqui, esses valores vão preencher as nossas variáveis. Então, horas recebeu o valor 2 e vhora recebeu o valor 2,5. Agora a gente vai calcular o salário. O salário agora tem o valor 5. Quando a gente imprimir, vai ser gerado na tela o número 5. Então, vamos colocar aqui um ponto 1, só para limitar a quantidade de casas
decimais. Beleza, agora a gente vai ver como a memória está se comportando. Aqui a gente vai utilizar o nosso comando para mostrar a memória, show memory start. Agora a gente vai fazer uma pequena modificação. Anteriormente a gente colocava 65.52.0. A gente colocava esse valor por quê? Porque as variáveis elas estavam sendo alocadas em uma parte da memória que a gente chama de stack ou pilha. Nesse caso, o comando que a gente vai utilizar, ele vai armazenar as memórias em outro local, um local que é chamado de heap. A heap, no caso, ela vai ficar em posições menores da memória. Então, ao invés de colocar aqui 65.520, a gente vai colocar 342. Quando a gente estiver vendo a memória, a gente vai ver direitinho por quê. Então, para utilizar essa função que a gente vai usar, a gente precisa utilizar uma biblioteca chamada de stdlib.h. Então, a gente vai fazer umas modificações aqui. Em vez de utilizar variáveis normais, a gente vai utilizar ponteiros. Então, em vez de ter horas aqui, a gente vai ter p horas. A gente vai transformar essa variável em um ponteiro. Vai transformar v hora em também em um ponteiro. E vai transformar salário também em um ponteiro. Como é que a gente faz essa transformação? Basta colocar um asterisco na frente do tipo, que a gente já está dizendo que essa variável p horas é um ponteiro. Para ficar condizente com a nomenclatura que a gente vinha usando, vamos colocar um p antes das variáveis que são ponteiros. Então, para criar esse ponteiro, a gente vai criar diferente. Então, a gente vai pedir para o computador, através dessa função, criar um espaço de memória para a gente. Quando você utiliza essa função, no caso malloc, que a gente poderia traduzir como memory allocation, ou seja, alocação de memória, você é quem diz quantos bytes é que você quer que o computador aloque para você. Nesse caso, o inteiro eu vou pedir para o computador alocar 4 bytes para mim. Como essa função malloc, ela pode ser utilizada para alocar qualquer tipo de endereço de memória, eu tenho que fazer aqui o que a gente chama de cast, para converter o que ela está alocando para o tipo específico que a gente deseja. Então, a gente queria aqui um ponteiro para inteiros. Então, a gente tem que fazer a conversão desses dados que ela retorna para um ponteiro de inteiro. Da mesma forma aqui, a gente vai utilizar malloc. Já no caso do double, eu vou pedir para o computador ele alocar 8 bytes de memória para mim. Então aqui a variável já é do tipo double. Então a gente vai fazer uma conversão aqui para o tipo double. Então, a gente esperava aqui um ponteiro de double. Então a gente está convertendo esse local de memória para um local que é capaz de armazenar uma variável do tipo double. Beleza? Porque a gente faz isso? Porque o malloc não tem como saber se você está querendo alocar um espaço de memória para um inteiro ou se está querendo alocar um espaço de memória para um double ou para qualquer outro tipo de dado. Então, aqui da mesma forma, para salário também a gente vai criar um espaço de memória para um double e vamos pedir ao computador também 8 bytes de memória. Que a gente vai fazer algumas modificações. Então, em vez de horas, a gente vai colocar p horas. Em vez de v hora, vamos colocar pv hora. Em vez de salário, vamos colocar p salário. Em vez de horas, p horas. Em vez de v hora, p v hora. Mas aqui o salário ele é um ponteiro. A gente quer modificar o conteúdo que está nesse ponteiro. Então a gente vai utilizar o operador de indireção para dizer que o conteúdo deve ser modificado e não o endereço.
Da mesma forma aqui, P horas é um ponteiro, a gente vai pegar o conteúdo que está nesse local de memória. Da mesma forma, V hora é um ponteiro, a gente vai utilizar o operador de indireção para pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Aqui também, salário, a gente vai colocar P salário e vai colocar o operador de indireção para pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Então vamos executar o nosso programa para ver como ele está se comportando. Estou executando. Não executou aparentemente. Tudo ok. Aqui a gente já tem a nossa memória. Então vamos começar a executar nossas instruções. Então primeiro aqui a gente está criando um ponteiro para armazenar um inteiro. E o nome desse ponteiro a gente deu de P horas. Nesse caso, para onde foi que o computador alocou essa referência para a gente? Esse endereço de memória alocou na posição, ó, 14A. Então, se você for aqui, você vai ver, ó, que V hora vai estar nessa posição de memória aqui, ó, 014A. Mas note aqui, ó, que embora aqui a gente tenha um espaço para armazenar a nossa variável do tipo inteiro no endereço 014A, o computador também colocou outras informações aqui. Quais informações são essas? Esse daqui, ó, é quantos bytes de memória estão sendo ocupados. Então aqui está dizendo que a gente, ao fazer essa alocação, a gente consumiu 8 bytes de memória. Mas como assim? A gente pediu aqui, ó, só 4 bytes. Mas nesse caso, o que a gente pediu está sendo alocado para o nosso tipo de dado, esses 4 bytes. Mas o computador também alocou outro espaço aqui na frente para o metadado interno dele, que seria a quantidade de informações livres que ainda tem disponível para alocação. Então, por isso que aqui é 8, que são 4 bytes do seu dado, mais 4 bytes que são consumidos por esse metadados. Beleza? Então, a gente agora vai pedir para o computador alocar 8 bytes de memória para a gente. Então, vamos executar. Então, aqui na frente, ó, foi alocado 8 bytes de memória, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E onde foi esses bytes? Foi para o endereço 0152. Se você ver aqui, ó, PV hora está no endereço 152, exatamente o espaço que foi alocado para a gente. Então o malloc ele nos retorna um espaço de memória correspondente à quantidade de bytes que é pedido. Então, quantas informações tem aqui? Então, a gente tem 8 bytes para armazenar o nosso dado, mais 4 bytes aqui de metadados utilizados pelo malloc. Nesse caso, a gente tem 8 mais 4, a gente tem um total de 12. E o que é esse C aqui? Eu não disse anteriormente que isso informava a quantidade de bytes que tem à frente. No caso, se você for lembrar lá de introdução, vocês viram os números hexadecimais. Então a gente tinha os números hexadecimais iam até o 15. Quando você chegava no 10, por exemplo, você não tinha mais número para representar o 10. Então você utilizava letras. Então o A representa o 10, o B representa o 11 e esse C aqui representa o 12. Exatamente a quantidade de memórias que foram reservadas aqui para essa alocação de memória. Que a gente vai alocar mais uma variável, P salário. Quando for essa variável, foi para o endereço, ó, 15E. Se a gente olhar aqui, P salário está no endereço 15E. Então a gente vai agora pedir para o usuário informar os dados. Então vamos informar aqui 2 e 2,50.
Então, quando a gente executar, vamos ver que o endereço 14A, ou seja, esse endereço aqui vai receber o valor 2, e esse outro endereço aqui, 152, ou seja, esse endereço aqui vai receber o valor 2,50. Então, vamos executar. Vamos dar um Enter aqui. Então, vemos aqui ó, que essa posição de memória aqui, onde tinha comentado anteriormente, recebeu o valor 2. E essa posição aqui de memória recebeu o valor 2,50 na representação de um tipo double. Então, agora aqui a gente vai preencher o conteúdo nesse endereço aqui, que representa o nosso salário. Então, vai ser preenchido com o valor 5. Então, esse conteúdo aqui foi preenchido com o valor 5. Mas você vai se perguntar, isso daqui não parece com um 5. Isso se dá porque os números ponto flutuante, eles não são representados da mesma forma como os números inteiros. Quando a gente executar, a gente vai ver que aqueles dados extremos, na verdade, era o número 5. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, o malloc ele vai alocar uma quantidade de memória que você pede. Então, aqui a gente pediu 4 bytes. Então, ela alocou 4 bytes para a gente, suficiente para armazenar um inteiro. Aqui a gente pediu 8 bytes, o malloc alocou 8 bytes para a gente, suficiente para armazenar uma variável do tipo double. E aqui da mesma forma a gente pediu 8 bytes, que é suficiente aqui para armazenarmos uma variável do tipo double. Então o malloc ele vai fazer exatamente isso, vai alocar uma quantidade de memória baseado no espaço que você requisitou. Beleza, pessoal? Nessa aula vamos ficando por aqui, até a próxima aula.